a história da salvação. Que coisa boa! Para a gente pensar junto nisso, nessa noite, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A gente vai do versículo 7 até o versículo 10. É uma das passagens mais famosas de Paulo. Talvez encontre eco no seu coração. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a gente vai do versículo 7 até o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Por favor, presta muita atenção nessa leitura. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por favor, leia comigo o versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco... Oremos. Pai, essa é a Tua palavra maravilhosa, Deus, plena, cheia de ensinamento, Deus, pura, verdadeira, Pai, profunda, pertinente, Deus, cabível, Pai, ao coração de todos nós, Deus. O que a gente clama ao Senhor nesse momento é que essa palavra, Pai, tão rica, tão poderosa, ela viaje para dentro do coração da gente, Deus, que produza uma mudança, uma transformação lá, Pai, que a gente saia daqui diferente da maneira que a gente entrou, no nome de Jesus, amém e amém. Essa história que a gente leu aqui é a história de uma dor, a história de alguém que estava passando por um sofrimento, é a história muito parecida com a de todos nós. Afinal de contas, quem da gente nunca teve uma dor forte, profunda, insistente e que parece que não ia acabar nunca, e de fato algumas parece que não terminaram ainda na vida da gente, e pelo visto parece que elas vieram para ficar. Isso parece assustar muita gente, e cada um de nós, na verdade, porque a verdade bem verdadeira é que a gente se desespera com muita facilidade. A gente perde as esperanças com muita facilidade. O desespero, ele revela muito como nós somos por dentro. O desespero, a gente precisa ser bem sincero quando a gente vai tratar dele. A gente precisa ser bem aberto, muito franco, para a gente perceber que a gente se desespera com muito mais frequência e com maior intensidade do que aquilo que a gente costuma admitir, ou mesmo até ter consciência de que ele está acontecendo com a gente. Isso acontece, meus irmãos, com cada um de nós, e esse desespero, ao que tudo indica, significa a destruição do nosso próprio coração. Quando a gente encara esse desespero, normalmente a gente vira o rosto, porque normalmente a gente não gosta de encarar uma verdade que afete o nosso ego. Então a gente tem como primeiro passo negar que a gente se desespera, negar as nossas fraquezas, negar as nossas dores. A gente rejeita isso, a gente procura não admitir. Talvez porque o desespero ele mostre muito mais do nosso conflito com relação à presença de Deus, e como é que a gente consegue conciliar essa presença de Deus e ao mesmo tempo com tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia, tanta ansiedade que se instala, que faz a gente realmente se desesperar. Parece que quanto mais a gente tenta se afastar de Deus, tanto mais a gente tenta se afastar da cruz de Cristo, mais a vida parece que vira poeira,
menos significado ela tem, porque a gente está simplesmente negando a nossa necessidade de um Deus que faça frente, que combata, que nos fortaleça diante do nosso próprio desespero. O resultado mais recorrente, quando a gente encara o dia a dia do desespero, porque ele se manifesta no nosso cotidiano, é a gente tentar suprimir essa realidade, é a gente tentar abafar esse desespero, varrer para debaixo do tapete, negar que ele existe. E aí o preço que a gente paga por isso, meus irmãos, muitas vezes é também a negação das nossas próprias emoções. A gente se torna um ser coisificado, na verdade a gente se torna um não ser. A gente coisifica a gente mesmo e acaba coisificando as outras pessoas. A gente entra nesse estado de desespero tão grande que a gente procura racionalizar todas as coisas. A gente se torna um ser meramente cerebral, sabe? Sem capacidade nenhuma de sonhar com nada, de intuir nada. A gente se torna somente uma racionalidade fria, seca. E a gente, sem querer e sem saber, está se entregando a esse desespero, está matando todas as nossas esperanças. Desespero, em última análise, ele é produto dessa fragmentação, sabe? Do nosso relacionamento com Deus. Só que essa fragmentação do nosso relacionamento com Deus também afeta os nossos outros relacionamentos. Via de regra, meus irmãos, o nosso pecado, assim, para a gente analisar bem panoramicamente, consiste em a gente não amar Deus o suficiente ou não amar o próximo o suficiente. O desespero é produto disso. De relacionamentos fragmentados, quebrados, destroçados, e sem a gente abrir espaço para algum tipo de reparação, de expiação, de redenção desse relacionamento. O resultado que a gente vai experimentando quando o desespero vai crescendo no coração é que as pessoas, elas vão se fechando, a gente vai se fechando no nosso próprio sofrimento, no nosso próprio conflito. A gente vai se, assim, enclausurando, encaramujando mesmo, ficando lá dentro da gente, se beneficiando desse nosso espaço interior, numa tentativa louca, desesperada realmente, de tentar controlar a vida da gente, de tentar controlar as nossas emoções, de tentar controlar aquilo que está por dentro. Parece que, eu estou me lembrando muito de uma música, um MPB, que dizia assim, parece que o coração vira tambor e depois se cala. A gente tenta abafar esse negócio, para a gente não admitir que a gente é incapaz de administrar o nosso próprio desespero. A gente acaba entrando num fatalismo. A gente acaba concordando com essa vida de um desespero silencioso que está lá dentro do nosso coração, abafado, crescendo. Só que como a gente se veste de gente extremamente racional, a gente não coloca isso para fora. A gente tenta ser forte do jeito da gente. A gente vai levando a vida nesse desespero silencioso. A sinceridade nos nossos relacionamentos deixa de ser uma realidade. A gente passa a entender e a notar muitas vezes que tem alguma coisa errada com o outro, que tem ali uma espécie de desespero flutuante, de ansiedade latente, um negócio que está por ali, sabe? Mas que a gente não tem coragem de colocar para fora. Ao mesmo tempo, como a gente é meio que pautado por uma espécie de formalismo, a gente também não invade, não pergunta, não diz nada, deixa. A resposta normal de todo mundo, tudo bem? Tudo. Mas está lá dentro o coração perreado, angustiado, ansiedade crescendo até virar desespero, e a gente fica vivendo dessa forma. O que é que isso leva? E o que é que está por trás de tanta gente? É o desespero. O desespero está por trás de gente que é manipuladora. Ela está tentando controlar tudo,
para não entrar em desespero de uma vez só, para não surtar. Ela está por trás daquela pessoa que não admite qualquer expressão de emoção. Ela tem medo de se apegar aos outros, tem medo de se apegar a um filho, tem medo de se apegar à esposa, tem medo de se apegar a gente da igreja, não diz eu te amo nunca, não abraça, não beija. Simplesmente procura expressar qualquer forma de amor e de manifestação de carinho da sua própria maneira, e quem quiser que traduza isso, que entenda isso, mas eu não quero porque vai que eu me apegue. E se apegar pode abrir uma brecha aí para um desespero, porque relacionamento pode deixar a gente realmente ansioso por quem a gente ama. Isso está por trás daquela pessoa que sofre calada, daquela pessoa que resolveu simplesmente se calar. Ela se cala diante do marido que faz o que quer, ela se cala diante da esposa que faz o que quer, ela se cala diante do filho adolescente que diz o que quer. Ela aceitou, mas o coração está em desespero. O simples fato da pessoa ter desistido não significa que ela se acalmou, significa que ela abafou muitas vezes e que aquele negócio está ali dentro, mas que ela não está disposta a colocar aquilo ali para fora. Ela somente varreu tudo para baixo do tapete, muitas vezes em nome e na defesa da imagem da família perfeita, dos sorrisos, das aparências, mas o desespero está ali. O desespero está ali, meus irmãos. Muitas vezes, quando tem alguém da família que tem um vício em qualquer coisa. Porque, meus irmãos, a gente tem que ser claro, franco e aberto. Tem gente que é viciada em álcool, tem gente que é viciada em droga, tem gente que é viciada em chocolate, tem gente que é viciada em café, tem gente que é viciada nas mais diversas substâncias. Mas muita gente também é viciada em processos, em relacionamentos, que são viciados em relacionamentos doentios. Tem muita gente que é viciada em jogo, e talvez aqui no Brasil não seja legalizado jogo de azar, mas tem um monte de gente que é viciada em videogame, que é viciada em série, que é viciada em tudo. Aquilo é uma maneira, uma forma da pessoa fugir do próprio desespero, encontrar um ponto de fuga, mas muitas vezes a própria família conspira a favor desse vício, não trata, deixa, não diz nada, vamos levando, vamos deixando, e vai, esse negócio continua do jeito que está, os vícios permanecendo, as coisas assim, simplesmente crescendo, até o ponto de chegar algum dia, talvez, de ter alguma ruptura, sabe? Outro grande problema que a gente enfrenta nos nossos dias, uma das formas de desespero que a gente enfrenta é o medo do enfado. A gente tem um problema com isso, porque a gente vive em inquietação, desassossego, a gente vive em instabilidade direta, não é? A gente vive em constante apatia, a gente desenvolve uma compulsão por sempre estar fazendo alguma coisa. Dia desse eu estava lembrando que, pela graça de Deus, a gente foi fazer a lua de mel, eu e Mari, lá em Fernando de Noronha. Que bênção, que maravilha, não é? Quando a gente desce do avião, aí o camarada diz assim pra gente: cuidado com a neuronha, viu? Aí eu, que é isso? Aí o camarada diz assim: a neuronha é uma neurose que dá em todo mundo que chega de noite em Fernando de Noronha e não tem nada para fazer. A única coisa que tem é palestra do IBAMA. Palestra de tubarão, palestra de golfinho, palestra sobre coral, palestra sobre tartaruga, palestra sobre qualquer coisa. É 1 hora de palestra, depois não tem mais nada, né? E a gente está acostumado a uma atividade cultural muito forte. Vai para o cinema, você nunca vai para o shopping, mas sabe que tem ali perto, parece que sossega o seu coração, porque a gente é viciado em fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa estar cansado. E a gente precisa estar cansado, meus irmãos. Muitas vezes, porque esse cansaço, esses afazeres todos, eles servem muitas vezes como uma fuga mesmo da gente, uma fuga da nossa culpa. É um bocado de gente que não se permite descansar, porque se ele parar para descansar, ele entra em desespero. O que é que eu estou deixando de fazer de importante? A gente desenvolve essa agonia de estar ocupado o tempo todo. Não para contemplar, para apreciar as amizades. A gente vive essa apatia, um oi, tudo bom, tchau, de comunicações extremamente rápidas, simplesmente tuitadas,
Senta para comer, todo mundo engole o almoço, não é? E se você tem filho pequeno, você faz um malabarismo, né, de garfos, né, e colheres, né? É feito lá em casa. Hoje a gente estava na hora do almoço e eu seguro a mão um copo, o suco de Letícia, por outra mão dou uma colherada, pega aqui, como uma colher aqui, fica aquele malabarismo, né? E ninguém presta atenção em nada, todo mundo engole e sai da mesa rápido e cada um vai para os seus afazeres. Porque isso meio que bloqueia o nosso sentimento com relação ao passado, de que a gente não fez alguma coisa, ou que a gente fez alguma coisa, a gente esquece. Isso bloqueia o nosso presente, de que a gente está matando a nossa ansiedade e o nosso desespero porque a gente está fazendo alguma coisa. Isso meio que serve como uma proteção com relação ao nosso futuro. Porque a ansiedade que a gente tem com relação ao nosso futuro é muito grande. Quando a gente começa a pensar no nosso futuro, que parece que não é nada promissor, aí a gente se desespera. Então a gente tem que fazer alguma coisa hoje. A nossa dor é hoje. A gente tem que fazer agora. E o desespero ele vai se instalando de uma maneira terrível. Isso tudo é produto desse nosso coração orgulhoso, que decidiu montar um plano de autonomia, de soberania pessoal, e que disse que sabe todas as coisas, e muitas vezes não está compreendendo que o que está movendo o coração é o próprio desespero, e que esse desespero está levando você à destruição, meu querido. Por trás, muitas vezes, da pessoa extremamente produtiva, tem uma pessoa extremamente desesperada, que não é dona do próprio tempo, e que não consegue simplesmente deitar e dormir, não consegue apreciar a presença da esposa e dos filhos, não consegue apreciar as amizades, tem que sempre estar pensando e preocupado com alguma coisa, senão não é normal estar bem, estar tranquilo. A dificuldade imensa com isso. Daí para frente, o produto do desespero é somente a solidão. A pessoa ela se torna apática, sem a menor capacidade de se condoer, de ter misericórdia de ninguém, porque o que vale, o que existe, o que é necessário é simplesmente produzir. A gente deixa de ser compreendido e a gente também deixa de compreender os outros. O que interessa para a gente são os relacionamentos que são úteis. O que interessa para a gente são os relacionamentos superficiais que existem, mais uma vez, para dar respaldo ao meu desespero, para justificar que eu sou uma pessoa calma e ponderada e simplesmente produtiva, para que essas outras pessoas digam isso a meu respeito e eu simplesmente suprima o desespero, jogue para baixo do tapete, porque esse negócio de descansar em Deus é a mesma coisa de dizer que dinheiro não traz felicidade. Todo mundo fala, mas ninguém acredita. A gente parece que está essa vida louca. Quando a gente é diluído nesse esquema, nessa roda viva, o coração ele se angustia o tempo todo e com qualquer coisa. O desespero ele se torna a realidade mais possível da vida. E a gente passa a fugir desse vazio e desse abismo chamado desespero o resto da vida. E esse desespero, meus irmãos, ele se manifesta de várias formas. Ele é extremamente popular. O desespero, sem querer ser exaustivo nessa lista, mas assim, para listar pelo menos aí com as 4 possibilidades, esse desespero desses afazeres todos, esse desespero nos relacionamentos, esse desespero na vida, ele se dá, por exemplo, nas grandes possibilidades que a gente tem na vida. Desespero das possibilidades. É aquele que a pessoa tem diante das decisões que ela tem que tomar. Ela não sabe para que lado vai. Isso é muito a cara de quem está escolhendo o curso universitário agora. O menino está chegando lá aos 17, 18 anos de idade, não sabe nem para que lado vai. Tão novo, coitado, já tem que saber o que é que vai ser quando crescer. Porque isso define o caráter, isso define a personalidade. A sociedade diz que a vida dele vai girar em torno desse negócio aí. E ele tem que dar respaldo para todo mundo. E ele se angustia com isso, se desespera com isso. Eu nunca vi uma adolescência tão ansiosa como a de hoje. Isso é muito a cara de quem está saindo da universidade agora.
milhares de possibilidades. Eu faço um concurso, eu me emprego em algum lugar, será que eu fiz a opção correta de profissão? Eu estou para virar estatística, eu estou saindo de Futuro do Brasil para desempregado, como é que eu faço? E a gente se aperreia com isso, e junto com o adolescente e com o jovem vão os pais. Um dia como hoje, um dia de vestibular, um dia de seleção para colégio militar como hoje, tem um monte de pai dizendo assim: calma, viu meu filho, calma, o olho está desse tamanho. Ou então já entrou mesmo no desespero. Desespero de um pai que uma vez conversou comigo, e eu fiquei com a cara de proteção de tela de Windows, sabe como é? Sem graça. O camarada chega para visitar o filho no acampamento, o menino está com 17 anos de idade, aí ele chega para mim, simpaticíssimo, sem querer ofender ninguém, ele fala assim para mim: pastor, esse menino está com 17 anos, não se decide, não deu para nada até hoje, eu acho que ele vai virar pastor. Né? Aí eu fiquei com essa cara, que já não é bonita, né? Sabe aquela cara de proteção de tela de Windows? Não tem graça nenhuma, foi a minha. Eu disse: então, eu no caso sou essa pessoa que não deu para nada, então. Né? A gente fica com medo, desesperado pelas grandes possibilidades que a vida está para oferecer para os filhos. Com quem é que ele vai namorar? Com quem é que vai casar? Quem é essa pessoa? E o coração fica desesperado para sempre, até que o camarada, quando der meia-noite, mande um WhatsApp ou ligue para você: mãe, eu estou na casa de fulano. Aí você sai do desespero para a raiva em 2 segundos, né? 5 palitos, para dizer: por que você não me disse antes? Aí faz todas aquelas ameaças que a mãe faz, né? Pelo menos a mãe de muita gente: vou arrancar seus dentes, vou quebrar sua cara, vou arrancar seus cabelos, não é? Esse negócio, você nunca mais vai sair de casa, prisão perpétua, nem o Active ele livra. É um negócio absurdo. A gente se desespera pelas milhares de possibilidades. O outro lado dessa mesma moeda é o desespero quando a gente vê que não tem saída nenhuma. A gente sai daquela perspectiva do desespero porque não tinha chão, e agora para o desespero da gente ter chão e muita parede ao redor da gente se sentir encurralado, humilhado, preso, trancado. Isso parece que é muito desespero de quem vive numa casa onde ou o marido é opressor, ou a esposa é assim, onde a gente se sente sem opção nenhuma na vida. A gente acha que a opção que a gente fez é fatal e não tem nada que mude ela. É a opção que a gente não consegue enxergar quando, por exemplo, a carreira profissional desce ladeira abaixo e de repente você está desempregado e você olha para os 4 cantos e você não vê saída nenhuma. E aí parece que seu coração se desespera com isso e você diz assim: o que é que eu vou fazer agora? Porque você olha para os lados e você vê uma despensa vazia, as contas vencendo, as coisas chegando para você pagar, e aí você diz assim: como é que vai ser agora? É o desespero de quem enfrenta uma situação feito Paulo. Chegou o espinho na carne, a Bíblia não diz o que foi que Paulo tinha, só um espinho na carne. Era um sofrimento que não tinha volta. Era aquele negócio ali que fazia doer tudo. Fazia doer o emocional, fazia doer o físico, fazia doer absolutamente todas as coisas. Que ele pede a Deus: Deus, me tira desse negócio aí. Não está vendo alternativa, não está vendo solução para aquele negócio. É o desespero da fraqueza. Da gente se frustrar porque a gente não consegue reverter a situação. Da gente olhar para a cara da pessoa e dizer assim: eu acho que ela não vai mudar nunca. Eu acho que ele não vai mudar nunca. Eu acho que não tem jeito. E a gente simplesmente se entregar ao desespero. A gente acaba tentando simplesmente se acostumar e deixar. Pagodizar, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, pronto. E é assim mesmo, vamos continuar. Há um outro desespero, que é aquele desespero que a pessoa tem
quando numa situação como essa, ela resolve de outra forma, ela diz que vai vencer na vida. É o desespero do vencedor. É o desespero daquela pessoa que diz assim: eu vou vencer e eu vou vencer. E eu só tenho essa alternativa, eu só tenho essa chance. E ela aposta. Ela aposta, por exemplo, na carreira profissional. Ela aposta nos seus dotes, nos seus talentos, no seu currículo. Ela aposta nessa coisa toda. E ela vai construindo e morrendo de medo de qualquer migalha cair dessa bandeja que ela está montando com tanto trabalho. No dia que ela perde qualquer uma dessas coisas, coitada dessa pessoa. Essa pessoa vai deitar num divã de psiquiatra e não levanta nunca mais. Porque ela está entrando num desespero de achar que ela, a vencedora, vai dar solução e vai dar jeito na vida dela. No momento em que ela perde qualquer uma dessas coisas, ela simplesmente desmorona. No momento que ela perde a saúde, ela se acaba. No momento que ela não consegue mais fazer aquilo que ela fez a vida inteira, ela se destrói, ela despenca de onde ela está. No momento que ela não consegue mais enxergar outra possibilidade que não seja aquela pessoa que ela idealizou a vida inteira, a pessoa parece que surta. Ela se desespera. Ela perde totalmente a noção e ela vai simplesmente procurar se adequar. Se adequar a esse tipo de coisa que quem falou não foi Deus, foi a sociedade. Que disse que se ela se adequasse a determinadas carreiras, a determinados ditames, a determinados mandatos, ela seria uma pessoa assim maravilhosa. O que essa pessoa está sendo é diluída. Ela está perdendo a noção da sua própria singularidade e ela está se tornando somente um conformista sem rosto, um código de barra, sem personalidade nenhuma, alguém que muitas vezes tende a não suportar nem a própria presença, que não enxerga mais graça na vida, que vai ficar só e que tenta se espelhar em alguém, fazer alguma coisa, mas a pessoa mesmo se frustra, ela desiste depois, ela não quer mais, porque não tem graça. Ela tentou demais ser ela mesma. Sabe qual é o desespero da pessoa que tenta ser ela mesma? A pessoa que tenta mudar toda a aparência externa, a pessoa que tenta entrar no manequim, a pessoa que tenta ser igual a fulano ou a Beltrano, mas num bom intuito de parecer ela mesma. Mas ela não consegue. Ela está ali, coitada. E ela simplesmente vai experimentando essa solidão, esse desprezo por si mesma, e vai se permitindo levar, e vai se permitindo. Meu querido, não brinque com isso não. Que o desespero é o pai da depressão, viu? Não brinque com isso não. Porque esse fatalismo que você resolveu viver para a sua vida vai te fazer muito mal e ele vai te levar à destruição. Não desejo absolutamente, meus irmãos, isso para ninguém. E é exatamente por isso que a gente leu essa passagem. Porque essa passagem também tem um mais profundo. Ela tem uma tônica de sofrimento, de dor, não é? De alguém que diz que tinha um espinho na carne e que esse negócio doía dia e noite. No entanto, meus irmãos, esse espinho na carne não significava absolutamente o desespero de Paulo. Preste atenção, meu querido. Preste muita atenção. Você perdeu tudo até agora, eu quero que, por favor, você preste atenção nisso. Não é porque a dor se instalou na sua vida que significa que você vai desesperar da sua vida. Você vai perder suas esperanças. Que você vai simplesmente aceitar e deixar para lá, porque não é isso que Paulo faz. E o desespero de Paulo não está aqui, ele está às portas, mas ele não chega. Vê que coisa boa. Paulo está tentado a se desesperar, ele pede a Deus, mas de repente Deus olha para ele e dá uma solução: a minha graça te basta. Preste atenção, que essa passagem, ela é muito rica de todos esses ensinamentos, que a gente precisa entender, e alguns desses ensinamentos, eles transitam de forma muito perceptível, contra a maré da existência, como ela é dita hoje. A primeira coisa que essa carta aqui, esse momento que a gente lê aqui,
ensina para a gente é que o primeiro passo para a saída do desespero, para não permitir que esse negócio se instale no seu coração, é lamente. Você tem que lamentar, meu querido. Vocês já perceberam o livro dos Salmos? O livro dos Salmos é um livro que tem muita emoção embutida. Dentre esses salmos todos, existe um especificamente que Paulo expressa nesse pensamento aqui, que é um salmo de lamento. Por exemplo, como os salmos em que as pessoas elas lamentavam a perda de Jerusalém, um sofrimento pessoal, uma frustração, uma dor, a opressão de inimigos. As pessoas lamentavam. Elas se queixavam diante de Deus, e elas faziam isso publicamente, elas cantavam sobre esse lamento, ela se lamentava, uma coisa que parece que se perdeu nessa geração vencedora, não é? Essa geração que a gente é obrigado a ser feliz, essa geração do tudo bom tudo, é pensamento positivo, é para frente que se anda, é isso, é não sei o que, você pode, se você pode, você deve, se, enfim, no final das contas, você é o dono da sua vida, você promove, você faz e você é, e não sei o que. Muito provavelmente, se o livro de Salmos fosse escrito com essa mentalidade nesse mundo de hoje, só ia ter salmo de vitória. Mas o livro dos Salmos é extremamente franco, aberto, como Paulo estava sendo aqui. Paulo estava dizendo aqui: tem uma dor no meu coração. Tem uma dor no meu coração. Paulo lamenta essa dor, mas ao mesmo tempo Paulo se permite sentir essa dor. Enquanto a gente nega essa dor no nosso coração, o coração da gente vai se desesperando e a gente às vezes nem nota. Enquanto a gente sente a dor da solidão, a gente sente a dor da rejeição, a gente sente a dor do medo, a gente sente a dor das ansiedades, das angústias, a gente sente a dor dos relacionamentos fragmentados. Enquanto a gente vai negando isso tudo, vai tentando administrar do jeito da gente, a gente não admite isso. Perdão. A gente vai apodrecendo por dentro. E Paulo está escrevendo para uma igreja problemática que ele estava com uma dor, admitindo publicamente, lamentando diante de quem ele deve lamentar, de Deus e dos seus irmãos, da igreja. Paulo, ele começa a assumir uma postura presente nesses salmos de lamento. Ele se queixa diante de Deus. Ele diz assim: Deus, tem uma dor aqui em mim. Deus, está um negócio aqui me incomodando. Deus, tem um negócio aqui que está me fazendo mal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. De repente, para os irmãos não teriam essa informação, mas na cultura semítica, como um todo, ali do Oriente Médio, esse negócio de se lamentar era recorrente. Tem muitos escritos de Babilônia que se lamentava, de Assírio, de gente que se lamentava. Mas a grande diferença de Paulo é a quem ele se queixa. Hoje em dia também é comum para muita gente se queixar, e tem muita gente que vai se queixar, já se queixar na bebida, vai se queixar em alguma amizade, vai se queixar em algum lugar, em qualquer outro lugar, decide fazer das redes sociais um lugar de queixume todo o tempo. Mas Paulo, ele vai se lamentar diante de Deus, ele vai orar. E esse lamento é o lamento da entrega. Ele dizendo assim: Deus, eu não posso, eu não consigo. E o que é, meus queridos irmãos, que esse lamento produz? Esse lamento, ele tem três faces. Ele tem uma face que é dirigida a Deus, ele tem uma face que é dirigida às pessoas, à igreja, e esse lamento tem uma face dirigida para o próprio coração de Paulo. E cada uma delas quebra alguma coisa. Cada uma delas significa alguma coisa, e preste muita atenção nisso, porque o lamento que é dirigido a Deus, ele livra a gente do nosso próprio autodesprezo. Porque quando a gente se lamenta diante de Deus, a gente está se lamentando diante de um Deus pessoal.
Preste atenção, a palavra que Paulo se refere a Jesus aqui, e é tão recorrente nas epístolas dele, ele fala do Cristo, do Machia, do ungido de Deus, daquele que veio, do Deus encarnado, aquele que tem capacidade de se compadecer, que é homem também, que sofreu também, que padeceu, que foi tentado, que foi humilhado, aquele que sentiu fome, aquele que sentiu frio, aquele que sentiu necessidades, aquele que disse para os seus próprios amigos que o coração dele estava angustiado até a morte, aquele que também lamentou, aquele que chorou diante de cidades impenitentes, aquele que chorou a morte de um amigo. É para esse Jesus que Paulo levanta o seu lamento, é para esse Jesus que Paulo se dirige, e ele sabe que Deus se importa. Presta atenção que o Deus que está construindo a história da sua salvação é o Deus que se importa com o seu sofrimento. Você não está jogando palavras fora lá no universo, longe. Pelo contrário, meu querido, você está depositando a sua palavra num Deus que se importa. Isso elimina o nosso autodesprezo. Essa coisa da gente dizer que a nossa vida é só isso. Não, diante de Deus a nossa vida é muito mais, e Ele quer ouvir o que é que a gente tem para dizer. Desabafe diante de Deus. Esse lamento comunitário que Paulo faz aqui, ele também acaba com a nossa autocomiseração. Sabe essa coisa da gente se encaramujar, da pessoa chegar em determinada fase da vida e dizer assim: é assim mesmo, e está ruim para todo mundo, é a crise, e é gente que vai azedando tanto, que ela às vezes se alimenta do próprio sofrimento do outro. Está vendo, faliu, está vendo, adoeceu também, está ruim para todo mundo, a vida é assim. Não, a vida não é assim não. Porque quando a gente abre o nosso coração, sabe o que é que normalmente acontece? As outras pessoas também abrem o coração, e a gente vê que a gente não é sozinho no mundo, nem a gente é muito especial porque a gente está passando por uma dor. Todo mundo passa por isso. Em outra passagem diz assim, que sofrimentos semelhantes às outras pessoas também têm passado, e a gente passa a ter empatia em vez de autocomiseração. Sabe o que é empatia? É a capacidade de sentir a dor do outro, a capacidade da gente olhar para o outro e saber que ele é tão limitado quanto eu. Saber que a vida dele também pode passar por altos e baixos, como a minha está passando. Saber que ele padece das mesmas dores, das limitações, dos sofrimentos, das angústias. Se não agora, talvez em outro momento. Então, quando a gente se abre, a gente também está admitindo que cada um de nós temos os pés de barro, e que ninguém nesse mundo está isento da dor. Ninguém nesse mundo. Esse lamento, quando ele é feito nessa face pessoal agora, ele livra a gente do desespero inconsciente. O que acontece com a gente, muitas vezes, eu já falei isso aqui, mas é bom a gente ressaltar isso, é que muitas vezes a gente entra numa roda viva da vida, sem ter a menor percepção do que está acontecendo com a gente, sem ter a capacidade de autocrítica nenhuma, e esse lamento que a gente levanta, é uma percepção de que talvez o desespero esteja entrando na vida da gente, e a gente esteja abrindo as portas sem saber que ele está entrando, porque existe uma sutileza aqui, no desespero. Ele se mascara de uma palavra da moda, empreendedorismo. Ele se mascara muitas vezes de uma pessoa muito forte. Ele se mascara de uma pessoa que só quer ser ela mesma. Ele se mascara atrás de sorrisos forçados, nervosos. Mas quando a gente lamenta e a gente se abre e diz assim: está doendo, Deus, está machucando, Pai. A gente está dizendo assim: Deus, olha, tem um desespero batendo na porta do meu coração, mas eu quero entrar, abrir a porta do meu coração para o Senhor entrar. Vem cá, Deus, ceia comigo, porque eu estou com fome, estou precisando do Senhor. E Deus vai dizer para você: meu filho,
deixa eu entrar. E por que porta Deus entra? E quem é que viabiliza esse negócio aí? Tão bom. Aí eu vou te convidar a fazer o que Paulo fez. Olhar para a cruz. Porque o apóstolo, ele diz assim, que pede a Deus para livrar. Mas ele diz assim, que no final das contas, a minha graça te basta. E Paulo diz, eu entendo essa graça. E eu entendo essa graça manifestada através da cruz. Porque aquele que não merecia ser salvo, aquele que não merecia a graça, aquele que era perseguidor, aquele que matou gente, aquele que era cruel, aquele que merecia todo o castigo, toda a punição, aquele que era arrogante, aquele que repousava a vida no currículo, nos muitos idiomas que falava, aquele que repousava a vida no seu status de fariseus. É esse mesmo, o que não merecia, que a graça veio. E se a graça veio através da cruz, porque a cruz salva e a cruz liberta, a cruz do Cristo. E a cruz é suficiente. Por quê? Porque a cruz, ela sempre aponta para a possibilidade do novo nascimento, do recomeço. A cruz, ela nega o fatalismo da nossa vida, porque a cruz significa a ressurreição. O próprio Paulo escreve nessa mesma carta, porque se com Cristo morremos, com Ele também ressuscitamos. A cruz, ela inverte, ela perverte, ela subjuga a lógica do fatalismo, do desespero desse mundo que diz para você e para mim, é desse jeito mesmo. A cruz reverte isso em vida e diz, não é desse jeito não, porque o meu Cristo não está morto, o meu Cristo está vivo e com Ele eu ressuscitei, e a dor e o sofrimento não tem no nome desse Cristo a última palavra da minha vida. Então eu não estou simplesmente descansando e dizendo assim, é assim mesmo, a dor vai continuar, mas eu estou entendendo que na minha impossibilidade, na minha fraqueza de socorrer a mim mesmo, eu tenho a oportunidade de entender melhor a cruz de Cristo e a condição humana. E é nesse entendimento, articulando esse entendimento, que eu me fortaleço, porque eu descubro que na cruz de Cristo, Jesus viabilizou a presença do Espírito Santo dentro de mim, que preenche o vazio que o mundo em desespero não consegue preencher. Que me ensina que esse Espírito Santo, ele me liga ao Pai e que ele é o meu consolador. Ele me ensina que esse Espírito Santo é o Paráclitos, é o auxiliador, é o que está do lado, é o que me guia na vida. E talvez a dor, ela não vá embora, mas ela perca a possibilidade de fazer você se desesperar, porque agora a dor, ela vai fazer um sentido todo diferente, porque ela vai ensinar mais a você aquilo que Deus quer que ensine a você, que a história da sua salvação está sendo construída aqui nesse mundo caído. E que a dor e o sofrimento têm um sentido para você. A gente se desespera quando a gente não consegue enxergar sentido para as coisas. E a gente quer determinar o sentido das coisas. E Deus está dizendo para você e para mim hoje, que a dor que a gente sente significa algumas coisas. Primeiro, que nós somos limitados. Segundo, que o poder do nosso Deus é ilimitado para fazer a gente resiliente e fazer a gente forte para suportar essa dor. Terceiro, eu não preciso me entregar ao desespero porque está doendo, porque o meu Deus, que está construindo a história da minha salvação, Ele vai dosar essa dor. Você não está sozinho no seu sofrimento. O Espírito Santo está com você. Aí a gente entende isso. E a gente chega, depois de ter olhado para a cruz, depois de ter lamentado, no fim do desespero. Eu compreendo agora, eu entendo, eu vejo de uma forma diferente agora, a certeza que a história da minha vida tem um autor e não sou eu. A certeza que a história da minha vida tem um autor e não sou eu.
é o meu Deus. Esse Deus que está conduzindo a tua existência. Esse Deus que controla todas as variáveis da sua vida. E que Paulo, depois de ter pedido a Deus 3 vezes, Paulo diz assim: agora eu entendo porque essa dor está aqui. É para que eu não me exalte. Porque quando eu me exalto, eu entro em desespero. Porque quando eu me exalto, eu acho que eu estou protagonizando alguma coisa, que eu sou o autor da minha existência, que eu sou o condutor da minha vida, que eu sou o capitão do meu barco. E quando eu me humilho, e muitas vezes essa humilhação tem que vir através da dor, porque de outra forma a gente não aprende. Quando eu me humilho, e Deus é o capitão do meu barco, Ele é o dono da minha vida. E aí as coisas passam a ter sentido para mim. Aí é o resultado disso, e o fim do desespero, meus irmãos, é um coração humilde, é um coração quebrantado. Então eu posso concluir com você algumas coisas agora. Quando o desespero bater a porta do seu coração, não reaja com muita rapidez não. Diga assim: eu sei o que eu tenho que fazer. Calma. Quando a tensão crescer, quando a dor se instalar, quando os problemas acontecerem, não tenha pressa, agonia e dizer: eu sei o que eu vou fazer, agora eu vou. Calma. Sem pressa. Sem pressa. Porque a cruz de Cristo me ensina que a história da minha salvação, ela começa aqui, mas ela termina na eternidade. E que a gente começa a experimentar essa eternidade aqui, no momento em que Deus, Ele te ensina a administrar os teus próprios sentimentos. Para que isso aconteça, você tem que ser honesto a respeito dos seus sentimentos. E dizer diante de Deus e orar. Por isso que a gente incentiva tanto a oração. Dizer: está doendo, Deus. Deus, a situação do meu coração está assim, está complicado. Deus, está doendo aqui. Vai orar, irmão. Tão simples, né? E tão difícil às vezes, porque quando chega a qualquer coisa, a gente tensiona e a gente quer fazer. E Deus está dizendo para você e para mim: para, ora. Paulo fez isso. E ora. E Paulo pediu 3 vezes. E ora. E aí você vai começar a entender, e as coisas vão fazer sentido totalmente novo para você. Talvez você veio aqui nessa noite e você não tenha assim contato nenhum com Bíblia, ou você não seja evangélico. Mas deixa eu te fazer um convite. Um ateu chamado C.S. Lewis, que era ateu assim ferrenho, ele em determinada noite ele ousou orar. E ele se entregou a Deus. Uma coisa interessante é que ele se converteu num ônibus. Que coisa, não é? Meu querido, Deus ouve a sua oração onde você estiver. Então apertou, meu querido irmão, ore. Agora se prepare para a resposta. Porque talvez a resposta para a sua oração não seja aquilo exatamente que você quer ouvir. Talvez Deus diga para você assim: não, eu não vou tirar essa dor. Mas não significa que o seu coração vai se desesperar. Significa que seu coração vai se acalmar. Porque no momento em que a gente ouve a voz do nosso Deus, a gente se acalma. Porque ouviu a voz do nosso Deus. E essa voz do nosso Deus diz assim: as coisas vão acontecer na sua vida exatamente quando tiverem que acontecer. E até lá, meu querido, calma, que eu vou te sustentar. A minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta. A última pergunta é: você já experimentou essa graça que basta, meu querido? Você já experimentou em algum momento essa graça que basta? Se você algum dia já experimentou e hoje você se esqueceu, deixa eu dizer para você, essa graça continua bastando. Se você tem muito tempo de convertido, mas parece que você, diante de tanto sofrimento, diante de um sofrimento que você está começando a perceber que existe, você largou essa graça de lado e está vivendo com as suas próprias forças, está gastando assim o que você não tem.
continue sabendo que essa graça basta, continua bastando. Se de repente você não sabe o que fazer mais da sua vida, entenda que essa graça continua suficiente, porque ela custou aquilo que é de mais precioso que existe em todo o universo, a vida do Filho de Deus. O que é mais importante, mais precioso do que o próprio Deus? O que é? Porque pela graça sois salvos. Porque onde havia o pecado, superabundou a graça. Essa graça continua rica, abundante e está presente aqui. Está na hora, meus irmãos, de a gente admitir as nossas dores. Está na hora, meu querido, de você começar a olhar para a cruz de Cristo. Está na hora, meu querido, de você começar de fato a orar e dizer: a tua graça me basta. Então, se tiver que doer, que doa, porque em Cristo essa dor não vai me destruir. E ela vai doer em todos os sentidos. Ela vai doer nas fraquezas, ela vai doer nas injúrias, ela vai doer nas necessidades, ela vai doer nas perseguições, ela vai doer nas angústias. Ela dói psicologicamente, ela dói emocionalmente, ela dói fisicamente, ela dói no seu ego, ela dói de todo jeito. É a fraqueza que se instala, mas em Cristo você vai achar bom, porque cada dor e cada coisa que Deus for tirando de você, você vai dizer assim: fiquei mais leve. Se eu tinha e não tenho mais, é porque Deus disse que eu não precisava. Se eu tinha tanto e agora tenho menos, é porque o meu Deus vai me sustentar com outra coisa. Se eu vivi dessa mesma forma a minha vida inteira, e se Deus decidiu mudar totalmente a minha existência, é porque Ele vai redesenhar, Ele vai refazer, vai renascer. Calma, não é sua destruição. Não se entregue ao desespero. A morte não tem a última palavra na sua vida. Amém? Vixe, amém? Amém, povo? Aleluia. Vamos orar? Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que aquilo, Pai, que para a gente, Deus, às vezes é uma palavra que passa batido, Pai, hoje faça todo sentido, Pai. Gere na gente quebrantamento, gere na gente humilhação, Deus. Gere na gente reconhecimento que a gente não tem a resposta para tudo. Gere na gente reconhecimento que o desespero entrou no coração da gente, que a gente simplesmente deixou, que a gente simplesmente esqueceu, que a gente simplesmente se entregou, Deus. Mas no mesmo tempo, Pai, gere na gente um lamento diante do Senhor. Deus, está doendo. Olha para o meu coração, tem misericórdia de mim. Só para a gente ouvir, Pai, a Tua voz lá dentro, no nosso íntimo, no nosso coração, ecoando na nossa mente e vazando de dentro da gente, dizendo: meu filho, eu me importo. Pai, ajuda a gente a abrir o coração da gente, para a gente ser sincero com relação à nossa dor, e que isso seja extensivo aos nossos irmãos. Que a gente abra o coração da gente para os outros, Deus, para o dia a dia, para dizer o que incomoda, para tratar relacionamentos, Deus, para tratar situações, Pai, para reorganizar tudo, fazer as coisas renascerem, Pai, ressuscitarem, Deus, brotarem novamente. A Tua graça nos basta, glória a Ti por isso, Pai. Eu te peço, Deus, que no nome de Jesus, o Senhor visite então cada coração aqui, Pai, de gente angustiada num dia como hoje, Pai. Gente preocupada com o filho, gente preocupada com o curso que está fazendo, gente preocupada com os rumos que a vida está tomando, gente que se sente assim, tão aquém do que deveria ser, gente, Pai, que de repente tem o coração tão empedrado, Pai, tão difícil, tão duro. Visita cada coração, Pai, e muda, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos.